Bom dia, bom dia, bom dia, galera! Sejam bem-vindos à Segunda na Pressão. Bora lá, bora lá, bora lá. Deixa eu só fazer alguns testes aqui, que eu continuo. Bom dia, senhorita! Vou bater a palminha aqui, ó. Que é isso, hein, Van? Que é isso? Galera, bom dia, uma semana abençoada para vocês aí, a cara um pouco amarrotada ainda, mas vamos que vamos. Engraçado, a gente toma banho e a cara ainda fica amarrotada, né, gente? Tomei banho, dei uma animada aqui, uma aquecida, mas a carinha ainda tá de sono, mas é isso aí. Semana abençoada para todos vocês, mais uma semana abençoada. E esta é a Segunda na Pressão. Segunda na Pressão, para quem não sabe do que eu estou falando, eu me comprometi aqui em público. Eu falei, galera, é o seguinte, tem algo que eu estou procrastinando já tem algum tempo, que é começar a fazer lives. E aí, até para mostrar que a ferramenta funciona, né? Uma das coisas que você pode fazer para procrastinar menos é você se comprometer em público. Então eu me comprometi até o final de dezembro, toda segunda-feira, às 5h35, é para começar a semana já com o pé direito, às 5h35 eu vou fazer uma live como essa. Então aqui a gente está falando sobre espiritualidade, estamos falando sobre desenvolvimento pessoal, vou trazer alguns convidados aqui também, então tem notícia boa aí para frente, muita gente boa que eu quero trazer aqui. Então fique ligado que a Segunda no Pressão, toda segunda-feira, está tendo conteúdo aqui relevante para você começar a segunda-feira bem. Beleza? Pessoal, e antes de começar, vou tomar um pouco do meu café aqui, peraí. Hoje tem até cafezinho, hein? Você gosta de café? Manda aí. Você gosta de café? Manda aí. Eu sei que tem uma pessoa que está assistindo aqui que gosta. Pessoal, mas antes de começar essa live, eu quero pedir para você que está me ouvindo, que está aí ao vivo, ou você que vai estar vendo também essa live gravada aqui durante o dia, compartilha com a pessoa que você ama, compartilha com a pessoa que você gosta, compartilha com a pessoa que você percebe que está precisando de equilibrar um pouco melhor a sua vida, porque hoje o tema da live é justamente esse. Hoje nós vamos falar um pouco sobre equilíbrio. Sabe aquela pessoa que às vezes trabalha demais? Ou sabe aquela pessoa que às vezes trabalha de menos? Aquela pessoa que exagera muito em uma área, só que a outra área da vida dela fica toda bagunçada? Então, eu quero falar com esse tipo de pessoa hoje, para a gente estar falando um pouco sobre a importância de equilíbrio. Mas é importante a gente pensar o seguinte, poxa Neto, o que é equilíbrio? Equilíbrio significa que eu tenho que destinar a mesma quantidade que eu vou destinar para o meu trabalho, é a quantidade que eu vou destinar, por exemplo, para tirar um momento de qualidade com meu filho? É claro que não. Você já imaginou se você trabalhasse 8 horas e você tivesse também que passar 8 horas ali com a sua família dando um momento de qualidade? Então, a gente tem que começar entendendo um pouco mais sobre esse contexto. Porque quando a gente fala de equilíbrio, imagina o seguinte, quando você vai fazer um bolo, você tem ali uma quantidade de farinha, você tem ali uma quantidade de fermento, uma quantidade de ovos, enfim. Tem uma proporção. Se você colocar quantidades iguais daqueles elementos, o que acontece? Vamos imaginar, por exemplo, um suco de maracujá. Aí eu vou lá, coloco a mesma quantidade de maracujá, coloco a mesma quantidade de água e coloco a mesma quantidade de açúcar. Imagina você bebendo esse suco. Vai estar só o melado, né? Assim, vai ficar muito doce. A mesma coisa se tiver nada de açúcar. O suco também não vai ficar equilibrado. Agora, a partir do momento que você coloca a proporção correta, uma proporção correta de açúcar para quem gosta de açúcar, uma proporção correta de maracujá, uma proporção correta de água, você consegue entrar no equilíbrio. E da mesma maneira que eu estou falando com vocês em relação a equilíbrio em um suco de maracujá, para o suco ficar gostoso, a mesma coisa é para a sua vida. Não significa que você tem que colocar exatamente a mesma quantidade de tempo na sua vida profissional e na sua vida pessoal. A gente tem que entender quais são as proporções corretas. Qual que é a proporção que vai trazer esse equilíbrio para você? Então,
o primeiro ponto que eu quero falar para vocês é justamente esse, entender qual que é o contexto do equilíbrio. Sabendo disso, a gente tem que imaginar que a nossa vida, ela não é só uma esfera, né? Imagina a sua vida sendo uma roda e cada pedaço dessa roda representa algum tema da sua vida, como por exemplo, família, trabalho, você tem ali sua vida conjugal, você tem ali a questão física, você tem a questão dos seus amigos, né? E tudo isso compõe a sua vida. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você é como que está essa roda sua? Será que tem alguma área da sua vida que você tem que melhorar um pouco essa proporção? Será que alguma área da sua vida está passando despercebida? Olha só, eu estava trabalhando em uma empresa e nessa empresa era comum a gente participar de reuniões, iam para bons hotéis, tinha aquelas reuniões de final de ano. E era muito comum você ter algum tipo de comemoração ali naquelas reuniões, né? E eu me recordo que eu estava numa reunião muito importante com a alta hierarquia daquela empresa e eles resolveram estar prestigiando uma senhora. Essa senhora, na verdade, ela estava se aposentando e eles estavam prestigiando aquela senhora. Compraram um buquê bonito e tudo mais. Chamaram essa senhora lá na frente. A hora que essa senhora chegou lá na frente para pegar o buquê, ela virou, né, brincando e falou, nossa... Então, gente, vocês sabem como é que é. Vocês sabem como que é trabalhar. Eu trabalhava em banco, né? Como que é trabalhar em banco. Então, agora eu vou aproveitar o momento para curtir a minha vida. E assim, pessoal, eu sei que aquela senhora, na verdade, estava brincando com aquele contexto. Mas eu sei também que toda brincadeira, ela tem um fundo de verdade. Aquela fala daquela senhora mexeu muito comigo. Que eu comecei a me perguntar, assim, gente, mas... se eu tiver que dedicar minha vida inteira, eu vou dedicar anos e anos de trabalho, trabalhando mais de 8 horas por dia, para só depois que eu me aposentar eu vou poder curtir? Só depois que eu me aposentar eu vou poder ter momentos de qualidade com a minha família? Aquilo ali começou a me incomodar muito. E eu quero trazer esse contexto para vocês para mostrar a importância do equilíbrio. Não faz sentido nenhum você só trabalhar. Não faz sentido nenhum também você só descansar. Então eu quero te perguntar, qual que é a proporção correta para a sua vida? E a partir do momento que você começa a colocar essa proporção correta, você começa a executar mais em todas as áreas. E colocar essa proporção correta nessas áreas vai te dar muito mais senso de realização. Então é algo muito importante a gente estar refletindo aqui. E eu acabei de falar da roda, né? Da roda aqui da nossa vida, mas eu poderia compilar toda essa roda em 3 pontos mais importantes, que são espírito, corpo e mente. Espírito, corpo e mente. Então, aqui é a base do ser humano. Espírito, corpo e mente. Como que está essa base sua? Será que essa proporção ela está equilibrada? Então, e uma coisa também que é muito importante a gente levar em consideração, quando a gente está falando de equilíbrio, é que não existe a fórmula perfeita. Não significa que você vai começar a fazer algo agora que vai dar certo logo do início. É uma questão de tentativa e erro. Então você vai fazer algumas mudanças na sua rotina, você vai testar, você vai experimentar, e a partir do momento que aquilo ali estiver fazendo sentido, você vai dar andamento. Mas vai ser necessário fazer alguns ajustes de rota. Às vezes você vai perceber, poxa, eu comecei a dar aqui um pouco mais de atenção para minha família, mas eu acho que eu estou apertando um pouco a mão aqui, eu preciso de dar um pouco mais de atenção no meu trabalho. E outra coisa, não significa que você não pode focar em alguns períodos. Eu, por exemplo, essa semana eu estou desenvolvendo um novo projeto e eu vou passar alguns dias muito focados em trabalho, muito focado. E vou descansar menos, vou passar menos tempo com a minha família, mas eu sei que isso não vai ser por um longo período. Eu estou falando de algo em torno de 2 a 3 dias que eu vou colocar muito mais energia naquilo ali. Por quê? É comum, às vezes, quando você coloca também o hiperfoco, você consegue ser mais produtivo. Então entenda que ser equilibrado não significa que você não pode fazer, por exemplo, o que eu acabei de falar. Em alguns momentos da sua vida você vai ter que priorizar, sim. Só que isso não pode ser uma constância. Não pode ser uma constância. É a mesma coisa, você pega, começa a acelerar um carro
e tá ali andando só de primeira, acelerando, 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 aquela pressão no carro, uma hora o carro vai falhar. E a sua vida, ela não é diferente. Então é muito importante a gente ter essa visão muito clara em relação à questão do equilíbrio. E aqui eu anotei uma frase que eu queria estar compartilhando com vocês, que é o seguinte: a chave para manter o equilíbrio é saber quando você o perdeu. A chave para manter o equilíbrio é saber quando você o perdeu. Eu me recordo que na época que eu estava trabalhando no mundo corporativo, já tinha um tempo, na verdade, que eu queria fazer a minha transição de carreira. Eu não estava muito feliz fazendo aquilo que eu estava fazendo na época, porque eu estava trabalhando muito, e eu gostaria, na verdade, de desenvolver novas habilidades, de ter novas experiências, porque se tem algo que eu acredito muito, é que eu prefiro me arrepender pelas coisas que eu fiz do que pelas coisas que eu não fiz. E dentro desse contexto, eu falei assim, gente, como que eu posso pensar em fazer uma transição de carreira, sendo que eu estou trabalhando aqui, tenho um cargo de gestão, tenho que me dedicar muito, tenho que trabalhar de segunda até sábado, como que eu posso fazer? E aí eu comecei a estudar algumas possibilidades de mercado. Foi aonde eu encontrei uma técnica do mercado digital, aonde eu poderia estar estudando isso e aplicando isso mesmo depois do meu trabalho, porque naquela época não dava, por exemplo, fazer o que eu estou fazendo aqui hoje. Então eu comecei a estudar isso. Só que, por que eu estou contando essa história para vocês? Eu estou contando essa história porque, como eu não tinha tempo para estudar, eu comecei a estudar depois das 19, eu comecei a estudar à noite, eu comecei a estudar e praticar no final de semana. Então era muito comum trabalhar sábado, por exemplo, eu ia para um café, ficava naquele café ali trabalhando mais no outro projeto, e eu fazia isso também no domingo. No começo, aquilo ali estava muito bom, que eu estava me sentindo produtivo, né? Estava dando conta do recado. Só que chegou um momento que começou a dar problema em relação a corpo. Porque nós não somos de ferro. Nós temos que ter esse equilíbrio. E aquilo ali começou a ficar muito pesado para mim. Você que me acompanha há mais algum tempo, viu que eu já compartilhei, por exemplo, um pouco dessa experiência que eu tive lá atrás, o quanto que isso acabou me prejudicando, então já juntou algo que eu não estava tão feliz em fazer, mas com toda essa pressão excessiva que eu mesmo estava me colocando, ou seja, eu não estava colocando a proporção certa. Eu não estava equilibrando. Eu não estava conseguindo girar todos os pratinhos. E a partir do momento que você começa, às vezes, forçar demais uma área, você vai ter problema em outras áreas. E comigo aconteceu justamente isso. Teve um momento que eu comecei a ter problema de saúde mesmo. Fui parar no hospital, inclusive, cheguei a ter crise, né? Então, essa questão de buscar esse equilíbrio, buscar as proporções corretas, é extremamente importante para a gente não ter este tipo de problema. E para falar de equilíbrio, eu quero aproveitar aqui com vocês, eu quero ler Gênesis capítulo 2, versículo 2. Então estou com a Bíblia aqui do lado, eu vou ler aqui para vocês, Gênesis capítulo 2, versículo 2. Diz o seguinte: e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou neste dia, e toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra, que como o Criador fizera. Pessoal, olha que interessante. Aqui na Bíblia está falando que quando Deus finalizou a sua obra, algo grande que ele fez, não está falando que Deus fez hora extra. Não está falando que Deus pegou e começou a trabalhar com outra coisa. Não está falando que Deus teve uma ideia e começou a ser produtivo. Não está falando que Deus acordou 4 horas da manhã, tomou banho gelado e está mega produtivo. Aqui está falando que depois de ter feito uma bela de uma obra, Deus descansou. Deus descansou. E eu estou fazendo questão aqui de citar a Bíblia como exemplo, porque eu tive a oportunidade de falar na primeira live sobre isso, quero aproveitar para falar também. Se tem algo que nós precisamos de levar em consideração quando a gente fala de equilíbrio, é a questão do descanso. Eu quero te perguntar, você está na segunda-feira, começando aqui a segunda,
E eu fiz questão de colocar esse quadro na segunda, porque eu sabia o que essa segunda representava para mim. Eu literalmente estava sofrendo com a síndrome do fantástico. Eu não sei se é o seu caso. Eu não sei como que você está começando a sua semana agora. Eu não sei se você está feliz. Eu não sei se você está triste. Eu não sei se você está ansioso. Mas é exatamente por esse motivo que eu coloquei esse quadro na segunda, que é para te causar essa reflexão durante a semana. E o que eu quero te perguntar agora é o seguinte: você tem descansado? Esse final de semana que passou agora, você trabalhou uma semana inteira. Você descansou? Você tirou um tempo de qualidade para você mesmo? Você tirou um tempo de qualidade para se conectar com você mesmo? É importante a gente pensar sobre isso, porque hoje em dia nós somos motivados a todo momento com a questão da produtividade. Nós temos que produzir, nós temos que produzir. Essa questão da internet aqui, inclusive, nos incentiva muito a isso, que a gente começa muito com grau comparativo. Ah, o fulano está acordando 4 horas da manhã. Nossa, olha, ele acordou 4 horas da manhã, já correu 10 quilômetros. Mas espera aí, meu amigo, o fulano não é você. Você sabe o que ele está fazendo quando ele não está conectado aqui? Você sabe qual foi a hora que ele foi dormir? E eu estou colocando tudo isso porque todo esse excesso de informação que nós temos hoje em dia começa a deixar a gente muito acelerado. A gente começa a ficar cada vez mais e mais acelerado, imaginando que sempre a gente tem que produzir mais e mais e mais e mais e mais. Mas na verdade, às vezes o que está faltando para você é você colocar a cabeça no travesseiro e descansar. Às vezes, o que está faltando para você começar a sua semana com o pé direito é você entender que você não é um homem de ferro, que você não é a mulher de ferro e que você precisa de descanso. Deus, quando ele finalizou a sua obra, ele descansou. Ele descansou. E muitas vezes a gente não leva isso em consideração. A gente de fato trabalha como se a gente fosse seres literalmente robô. É a mesma coisa, para quem está me ouvindo aí, que entende um pouco mais de musculação, você sabe qual que é o poder do descanso. Se todo dia você estiver trabalhando o mesmo grupo muscular, procura para um educador físico. Pergunta para o educador físico o que acontece todos os dias se você estiver trabalhando de maneira exaustiva o mesmo grupo muscular. Você vai desenvolver? Não. Então, descansar também é equilíbrio. E às vezes é isso que você está precisando de fazer. Então o ideal é que a gente pegue pelo menos um dia na semana para fazer essa desconexão, para descansar. E aqui eu vou até um pouco mais. Deixa eu só tomar meu cafezinho aqui. E aqui eu vou até um pouco mais. Quando eu falo de descanso, eu não estou falando também apenas de descanso semanal. Você está começando a semana agora. Como é que está o seu dia? Você está se dando a oportunidade, às vezes, de parar, se você gosta de tomar um café, ou ter um momento de qualidade no almoço, levar um amigo para almoçar, ou se estiver próximo da sua casa, almoçar em casa. Mas não é aquele almoço com o celular, aquela correria. É aquela questão de estar concentrado. Mais uma vez, citando aqui o exemplo do mundo corporativo, teve uma época que eu estava ficando muito estressado. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a praticar isso que eu estou ensinando para vocês. Então, chegava na hora do almoço, além de ter um momento de qualidade com a minha família, e quando eu falo qualidade, não significa que eu almoçava em 1h30. Se você almoça em 20 minutos, mas você está ali concentrado no que você está fazendo, porque ultimamente é o seguinte, você está ali almoçando, mas você está com o celular na mão. Você está ali almoçando, mas você está pensando na sua próxima atividade. E a partir do momento que você começa a agir dessa forma, você perde o desfrute do agora. Então o que eu comecei a fazer? Eu almoçava, chamava minha esposa, chamava minha filha, e logo depois do almoço eu descia para dar uma volta com a minha cachorrinha. É isso mesmo. Eu descia para dar uma volta com a minha cachorrinha para respirar, para descansar. Era o meu momento de desconexão. Eu já tinha que andar com a minha cachorrinha mesmo. Então, aproveitando o horário do almoço para fazer essa caminhada e começar a observar coisas simples. E quando a gente fala de descanso, é bom a gente levar isso em consideração também.
Porque às vezes está faltando esse equilíbrio e descansar é como se fosse um efeito estilingue. Você está puxando aqui, a hora que você solta, você vai com muita mais velocidade. Entenda que o descanso para a sua vida não é diferente. A partir do momento que você descansa, é literalmente como se você estivesse pegando o embalo para ir com muito mais pressão. Porque se você se dá a oportunidade de descansar um dia na sua semana e colocar essas pausas durante o dia, o seu dia vai ficar muito mais produtivo. Vamos tirar a conclusão, você que está me ouvindo aí. Você pode estar começando agora a sua segunda de uma maneira muito mais intensa, se você estiver descansado, ou você pode estar começando com peso. Porque às vezes você não se deu a oportunidade simplesmente de descansar. E para você que está me ouvindo aí, que acha que tudo vai se resolver com a produtividade, eu quero te contar uma história. Tem um sábio, que ele viu um jovem que vivia na correria, aquela correria louca. Esse sábio virou para esse jovem assim, jovem, mas por que você está com essa correria toda? O que você está buscando? Ele falou assim, não, sabe, eu estou buscando sucesso profissional, eu estou buscando ser mais produtivo, eu estou buscando ser realizado, eu estou buscando ser próspero, eu estou buscando ter dinheiro, eu estou buscando. Aí o sábio virou para ele e falou assim, olha, você está certo desde que você entenda que estas coisas estão correndo de você. Então, se a prosperidade está correndo de você, se o sucesso está correndo de você, você realmente precisa correr atrás dessas coisas. Mas o que eu quero te perguntar é o seguinte, será que o sucesso, a prosperidade, será que está correndo de você? Ou será que pelo fato de você sempre estar correndo atrás dessas coisas, você não está se dando oportunidade dessas coisas chegarem até você? Talvez Deus está batendo na sua porta, só que você está tão ocupado com a correria do dia a dia, ou seja, não está descansando, que você não está sensível à voz do seu Criador. Então pensa nisso, porque muitas vezes a gente acha que a correria, o buscar em excesso é o que vai trazer resultado. E às vezes para você começar a semana de uma maneira muito mais produtiva, o que está faltando para você é descansar. Então falamos aqui do descanso. Agora uma outra coisa que está muito relacionada com a questão do equilíbrio, que a gente tem que tratar aqui, porque lembrando que a gente falou aqui de espírito, corpo e mente. Poxa, Neto, mas em relação ao espírito, como que eu posso fazer para estar nutrindo o meu espírito? A primeira coisa que eu queria falar em relação a isso é porque às vezes nós entendemos que nós somos seres humanos tentando ter uma experiência espiritual. Nós acreditamos nisso às vezes, que nós somos seres humanos buscando ter uma experiência espiritual. E na realidade é o contrário. Você é um ser espiritual tendo uma imersão humana. Você é um ser espiritual tendo uma imersão humana. E olha que interessante, se você é um espírito, a sua parte mais nobre, a sua parte que se conecta com Deus, se você através do equilíbrio não está nutrindo diariamente o seu espírito, como que você quer almejar uma vida melhor? Como você quer que a sua vida seja uma vida melhor? Então, quando a gente fala em equilíbrio, é extremamente importante você levar isso em consideração também. E eu não estou falando aqui que você tem que pegar, orar 3 horas, não é isso. Mas quais são os momentos do seu dia que você está reservando para nutrir o seu espírito? Galera, estou vendo alguns comentários aqui. É o que estou necessitando fazer, descansar em todos os sentidos. É isso aí, é isso aí. Pessoal, e é algo poderoso. É algo poderoso. Faça o teste. E não deixe para fazer o teste, não deixe para fazer o teste na semana que vem. Faça o teste nessa semana. Às vezes ali 10 minutinhos que você tira para você se dar a oportunidade de se conectar, inclusive aqui do celular, já é um outro patamar de vida que você entra. O descanso realmente é algo poderoso. Algo poderoso.
Então, voltando aqui à questão do nutrir o espírito. Como que eu posso nutrir o espírito? Você pode nutrir o seu espírito com oração. Você pode nutrir o seu espírito ouvindo algum louvor. Você pode nutrir o seu espírito ouvindo pessoas que você gosta. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, pessoal, e é que faz sentido para mim, não significa que você tem que fazer isso. Você tem que encontrar uma maneira que te agrada. Mas eu vou dar um exemplo. Eu não assisto mais televisão. Eu não assisto mais televisão. Nossa, Neto, você vai ficar desatualizado. Você não vai saber o que está acontecendo no mundo. Primeiro que para ficar atualizado não precisa assistir televisão. Para ficar atualizado, basta eu falar com as pessoas certas. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes você está começando na segunda-feira, por exemplo, você conecta ali no jornal, começa a absorver aquela quantidade de coisa ruim. Será que você está nutrindo o seu espírito? Ao invés de gastar o seu tempo com essas coisas, começa, por exemplo, eu falei para vocês o que eu gosto de fazer. Eu gosto muito de correr. E aí o que eu comecei a fazer? Ao invés de ficar escutando outras coisas, eu coloco pessoas que eu gosto de ouvir, porque para mim faz sentido. E a partir do momento que eu estou escutando, às vezes algum pastor, às vezes algum palestrante que fala coisas boas, que edifica o meu espírito, eu saio daquela corrida muito mais motivado. O meu dia é um outro dia. Então, é interessante você identificar isso e começar. O que você pode começar a ouvir? De que maneira você pode começar a orar? Como que você pode começar a nutrir melhor o seu espírito? E às vezes, pessoal, é coisa simples. É começar o dia, por exemplo, com a conexão com Deus, tirando ali seus 2, 3 minutos para fazer uma oração. E não apenas começando o dia, mas ter o costume de orar sem cessar. Quando a Bíblia fala de orar sem cessar, não significa que você vai estar a todo momento fechado os olhos ali, oh meu Deus, não é isso. Às vezes você vai almoçar, meu Pai, obrigado Senhor, obrigado pelo meu alimento. Oh Senhor, estou começando aqui meu trabalho, obrigado pelo meu trabalho. É esse estado de oração. E a partir do momento que você se der essa oportunidade, você está nutrindo o seu espírito. E nutrir o espírito é algo que vai mudar radicalmente, te dar mais equilíbrio. Quem nutre o espírito, quem nutre aquilo que é mais importante da nossa vida, é muito mais conectado com a fonte. E a sua vida se torna uma vida muito melhor. Então, algo muito importante de fazer é a questão de nutrir o espírito. Uma outra coisa que eu anotei aqui para falar com vocês também, que parece algo também assim muito... isso aqui todo mundo sabe. Mas todo mundo sabe, mas às vezes você não faz. Então é bom lembrar. Além de nutrir o espírito, que na minha opinião é algo o mais importante que tem aqui, fortaleça o seu corpo. Então, mais uma vez, nós falamos de espírito, nós falamos de corpo e nós falamos de mente. E nós estamos falando aqui sobre equilíbrio. E como que você pode buscar o seu equilíbrio do corpo? Fortalecendo seu corpo. E a questão do fortalecer o corpo tem 3 pontos importantes, que é nutrição, exercício e, mais uma vez, descanso. E por que eu estou falando isso? Eu acabei de falar em relação ao espírito, e às vezes a gente começa a espiritualizar muitas coisas, né? Delegar muita nossa responsabilidade para Deus. Então você vai lá comer uma feijoada, tá comendo batata frita todos os dias, aí você vai almoçar, ô meu pai, me dê saúde, Senhor. Deixa eu te avisar, meu amigo, Deus não vai tirar o óleo da batata frita, não. Deus não vai tirar o óleo da batata frita. Quem vai parar de comer batata frita é você, meu amigo. Não é Deus que vai fazer isso, é você. Porque compete a você fazer isso. Nossa, Neto, você está sendo muito radical. Não tem nada a ver comer batata frita. Pessoal, é claro que aqui eu estou usando um exemplo. Não tem problema nenhum você comer a sua batata frita. O problema é você querer comer batata frita no café da manhã, no almoço, na janta, todos os dias. Vai dar ruim. Você tem que cuidar do seu templo. Uma das coisas mais importantes que você tem aqui é o seu corpo. Porque o seu corpo, você precisa dele para viver aqui.
Você tem um espírito e você tem um corpo. O que te conecta nesse mundo é o seu corpo, é isso aqui. Então, a sua máquina, ela não vai funcionar bem se ela não estiver bem nutrida. E eu quero falar um negócio muito simples, parece até um pouco terrorístico que eu vou falar aqui agora, mas funciona muito bem. Toda vez que você for comer, toda vez, você vai tomar o seu café da manhã, você vai se perguntar o seguinte: esse café da manhã, eu estou alimentando a minha saúde ou eu estou alimentando a minha doença? Esta é a pergunta que você vai começar a fazer a partir de hoje. O que eu vou comer agora está alimentando a minha saúde ou está alimentando a minha doença? Tem que ter o equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio. E mais uma vez, eu não estou pedindo para você ser radical. Você pode começar com pouco. Por exemplo, o que você pode... Escolha um alimento. Eu não estou falando de 10, não estou falando para você mudar radicalmente sua alimentação. Escolha um alimento que você sabe que você está comendo, que faz mal para você, mas mesmo sabendo que faz mal, você está ali comendo aquele alimento todo dia. Escolha um alimento para ou você retirar essa semana, eu não estou falando de todos, estou falando de um, ou pelo menos diminuir. Se você está comendo ele 10 vezes na semana, começa a comer 8, depois começa a comer 7. Escolha um alimento para você trabalhar dessa maneira. E da mesma maneira que você vai escolher um alimento para parar de comer, eu quero te desafiar a escolher um alimento que você percebe que é um alimento bom, que você sabe que é um alimento nutritivo, que você sabe que é um alimento que você vai estar nutrindo a sua saúde. Eu quero que você escolha um alimento desse para começar a comer. É algo simples, pessoal. Só que é algo que te ajuda no equilíbrio. Porque senão a gente está muito concentrado, às vezes, em outras coisas, só que se você não estiver fazendo o básico, que é fortalecendo o seu corpo, como que você vai começar a sua semana bem? Como que você vai ter equilíbrio? Como que você vai ter disposição para conectar, por exemplo, o seu espírito com Deus? Porque nós precisamos estar bem com o nosso corpo. E além disso, aqui também eu sei que às vezes é chover no molhado, mas é bom lembrar a importância de praticar atividade física. E você não precisa de ser um atleta de alta performance, você só precisa de não ficar parado. É claro também que não vale, não vou ficar parado, vou fazer uma caminhada de 1 minuto todo dia, meu amigo. Tudo bem que é melhor que não fazer, né? Mas 1 minuto todo dia também não vai resolver seu problema. Mas para quem está parado para começar, já é um bom sinal. Então, quando a gente fala de corpo, nutrição, exercício e descanso. Descanso eu não vou falar, porque eu já falei sobre descanso. É só pegar as mesmas coisas que eu falei para o descanso e aplicar aqui também. Em resumo, você precisa de dormir. Você precisa de dormir. Você não é de ferro. Você tem hora para acordar, você coloca o seu despertador para começar a trabalhar, para começar o seu dia, só que você não faz a mesma coisa para dormir. Você acha que a qualquer momento que você dormir está tudo bem. E não está tudo bem. Se você não estiver dormindo bem, a sua qualidade durante o dia não vai ser boa. O seu corpo depende disso. Então, outra coisa importante também para o corpo. E uma outra coisa que eu anotei aqui, fechando o pilar, falamos de espírito, falamos de corpo, e agora eu quero falar aqui brevemente de mente. O que eu anotei para falar de mente aqui para vocês, pessoal, é o seguinte: nós ganhamos e aumentamos através do uso, e nós perdemos e diminuímos pela falta de uso. E como que nós podemos exercitar a nossa mente? Sabe aquele parente seu que sempre foi muito ativo, sempre foi muito inteligente, de repente esse cara, ele aposentou e ele mudou radicalmente? Aposentou e mudou radicalmente. Por que isso acontece? Uma pessoa que era tão ativa... Bom dia, Andréia. Tudo bem? Uma pessoa que era tão ativa, mudou. Parece que ficou com pensamento lento, raciocínio lento. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque a pessoa parou. E se tem algo que nós não devemos parar, é de exercitar a nossa mente. Pessoal, eu estou fazendo aqui a live com vocês, eu preciso de ler,
eu preciso de refletir, eu preciso de falar, eu preciso de desenvolver uma linha de raciocínio. Ou seja, eu estou treinando a minha mente. É claro que não existe apenas esta maneira, eu só estou dando um exemplo. Mas da mesma maneira que o seu corpo precisa do exercício para se manter de pé, a sua mente também não é diferente. Se você não tiver ali com a constância de desenvolvimento, proporcionando esse desenvolvimento para você, vai chegar uma hora que você vai travar. Só que agora eu quero te perguntar, como que você vai fazer isso sem equilíbrio? É por esse motivo que nós estamos falando de equilíbrio aqui hoje. Então, quando eu falo de mente, tudo que está relacionado com desenvolvimento. Você pega, por exemplo, que era um exercício para sua mente poderoso, leitura. Algo que todo mundo sabe que é bom, só que muitas vezes a gente não faz, porque a gente acaba priorizando outras coisas. Mas a questão de ler é extremamente válido. Uma outra coisa também, que tem estudos que comprovam que ajuda a desenvolver a sua mente, a questão da escrita. E eu vou até compartilhar com vocês. Por muito tempo eu fiz uma ferramenta, inclusive é uma ferramenta de coach chamada Diário de Bordo. O Diário de Bordo nada mais é do que você chegar no final do dia e você tem algumas questões para refletir na ocasião. Eu anotava, como por exemplo, por que valeu a pena viver o dia de hoje? Eu anotava, por que valeu a pena viver o dia de hoje? Quais foram os 3 principais aprendizados do dia? Eu anotava os 3 principais aprendizados do dia. Se eu pudesse viver esse dia novamente, o que eu faria de diferente? Eu ia lá e anotava também. O que eu tenho que fazer de importante amanhã? Eu anotava também. E isso vira um costume. Hoje eu confesso para vocês que eu não estou fazendo exatamente dessa forma, porque não dá para você pegar algo pronto também e querer colocar na sua vida. Você tem que adaptar de uma maneira que você vá fazer. Mas eu só estou dando exemplo para vocês para mostrar como que a gente pode exercitar isso. Às vezes você quer começar a escrever um livro, às vezes o simples fato às vezes, de você parar para fazer meio que um diário mesmo, colocando os pontos mais importantes do seu dia, já vai ser um exercício muito bom de escrita. E você vai estar se dando a oportunidade, bom dia meu amigo, e você vai estar se dando a oportunidade de desafiar a sua mente. E aqui, colocando esses 3 pontos que eu acabei de colocar para vocês, a gente está trabalhando espírito, nós estamos trabalhando o corpo e nós estamos trabalhando a mente. E o que eu quero falar para vocês, pessoal, já partindo aqui para o encerramento dessa live de hoje, é qual é a área da sua vida que você está precisando melhorar a sua proporção? Qual é a área da sua vida que você percebe que você tem que começar a dar um pouco mais de atenção a partir de hoje? Responda para você, não precisa escrever aqui para você não se expor. E uma outra coisa que eu queria te perguntar é o que você pode deixar de fazer. Eu escutei uma apresentação recente e eu gostei muito dessa provocação, porque muitas vezes a gente está se cobrando de o que eu tenho que começar a fazer. Eu tenho que começar a ler, tenho que começar a fazer atividade física, tenho que começar a fazer isso, tenho que começar a fazer aquilo, mas muitas vezes para você começar a fazer algo, você tem que parar de fazer alguma coisa. E o que eu quero te perguntar, com essa agenda cheia sua, essa agenda cheia de compromissos, o que você tem que deixar de fazer? Será que não são as distrações que têm ocupado o seu tempo? Será que não é o excesso de Netflix, o excesso de TV? O que você pode deixar de fazer? O que você pode deixar de fazer para começar a fazer aquilo que é importante para você, para sua família, para sua prosperidade? O que você tem que deixar de fazer? Anota isso. Então hoje, pessoal, eu quis trazer para vocês aqui um pouco sobre essa questão do equilíbrio, algo que há muito tempo eu busco, algo que eu sempre acreditei. Quando eu estava no mundo corporativo, eu olhava para pessoas assim que só pensavam em trabalhar, aquilo ali chegava a me dar uma repulsa. Eu sou uma pessoa que eu entendo a importância do trabalho e defendo que a gente tem que trabalhar mesmo, tem que trabalhar com qualidade, com intensidade, mas eu defendo também que a vida não é só isso. A vida, ela não é só diversão, a vida, ela não é só trabalho, a vida é equilíbrio. Equilíbrio, como eu falei lá no início, na proporção certa. Equilíbrio não são partes iguais. Equilíbrio está relacionado com proporção. E eu gostaria que você pensasse sobre isso. E só para fechar, pessoal, se por acaso fez sentido para você esse bate-papo, deixa seu comentário,
Compartilha com a pessoa que você percebe que, nossa, essa pessoa aqui precisa de melhorar o equilíbrio. Galera, eu não estou fazendo isso aqui pensando em dinheiro, eu não estou fazendo isso aqui em ficar aparecendo aqui na internet, eu estou fazendo isso aqui porque, de fato, eu acredito que se todas as pessoas começarem a compartilhar o pouquinho que ela sabe, a gente começa a criar um ambiente muito melhor. A gente começa a criar um mundo muito melhor. Então, se você conhece uma pessoa que precisa ouvir essa mensagem no início dessa semana, não perca a oportunidade de abençoar a vida dessa pessoa. Eu estou aqui cedendo meu tempo nessa segunda-feira, é justamente porque eu quero poder transbordar na vida de mais pessoas, para que essas pessoas comecem a ter uma semana muito mais produtiva, uma semana com mais equilíbrio, uma semana onde elas podem sim ser excelentes profissionais, mas excelentes pais, excelentes mães, e tudo que essa pessoa quiser fazer, ela vai encontrar tempo através do equilíbrio. Então, se fez sentido para você, deixa seu comentário, compartilha com pelo menos 3 amigos e nos vemos na segunda da semana que vem, na segunda da pressão. Na pressão, é isso aí. Galera, valeu aí para vocês, viu? Abraço, fiquem com Deus, uma semana abençoada e maravilhosa para todos vocês. Até mais, tchau, tchau.